Então, pessoal, agora em relação aos prebióticos. Então, os prebióticos, eles são componentes alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de populações bacterianas desejáveis na região colônica. Além disso, também podem inibir a multiplicação de patógenos, garantindo efeitos benéficos adicionais à saúde do organismo humano. Então, esses componentes prebióticos, eles atuam principalmente na região colônica, mas também podem gerar algum impacto positivo no intestino delgado. Então, aqui, gente, nessa ilustração, são alguns alimentos que têm componentes prebióticos. Então, a gente tem a chicória, o alho poró, banana, cebola, batata yacon, tem inulina e foz, por exemplo, que é um fruto oligosacarídeo. A gente tem ali presente, né, em todos os alimentos por questão da fibra alimentar, né, que é também um prebiótico. Então, eu vou aqui passar porque a gente vai conversando melhor sobre os prebióticos. Então, galera, em relação aos prebióticos, a gente tem que entender quem são eles, né? Então, eles são definidos como componentes, né, como alimentos não digeríveis pelo hospedeiro e que têm a propriedade de ser fermentados de maneira seletiva no cólon, favorecendo o bem-estar do organismo humano. Então, quem é o prebiótico? É aquele componente não digerível que resiste à passagem pelo trato gastrointestinal, não sofrendo hidrólise ou hidrólise parcial, sendo fermentado na região colônica, ocorrendo a produção de ácidos graxos de cadeia curta e gases. O que é importante vocês entenderem é que essas substâncias, os prebióticos, eles são direcionados para alterar alguns gêneros microbianos. E é bom o prebiótico em relação ao probiótico, porque eles não têm a dificuldade de ter que sobreviver, gente, até atingir os intestinos. Porque o prebiótico é um componente não digerível. O probiótico é um micro-organismo. Tá? Então, não tem essa mesma dificuldade de administração. Então, os prebióticos são geralmente oligosacarídeos, tá? Não digeríveis, mas podem ser polissacarídeos, por exemplo. Fermentáveis. Por quê? Porque eles vão ser digeridos pelos micro-organismos que estão no intestino. Não são digeridos por nós, mas pelos micro-organismos. Fermentar é digerir. Então, quem são os principais prebióticos? Fibra solúvel, foz, que é o fruto oligosacarídeo, galacto-oligosacarídeo, inulina, lactulose, e vou acrescentar aqui o amido resistente, tá? Porque eu botei ele à parte, mas entendo, o amido resistente é um prebiótico. E em relação ali, gente, aquela informação de inibir a proliferação de patógenos no intestino grosso, é porque os prebióticos, eles estimulam o crescimento dos grupos endógenos de população microbiana. E dessa forma, eles acabam gerando um benefício à saúde, porque eles conseguem reduzir a atividade dos organismos que são potencialmente patogênicos. Ah, Carol, mas poxa, quais são os tipos, né, de micro-organismos que eles estimulam o crescimento? Principalmente bifidobactérias e lactobacilos. Então, por isso que os prebióticos, a gente fala que eles, vulgarmente, né? A gente fala que eles são os alimentos dos probióticos. Tá vendo ali? Por isso que tem essa imagenzinha como se fosse um Pac-Man. Os prebióticos sendo comidos pelos probióticos, tá? E quais são, né, gente, as características que um prebiótico tem que ser? Ou seja, quais são os pré-requisitos? Então, ser de origem vegetal, não sofrer digestão no estômago ou intestino delgado. E aí, né, vamos falar agora no nutricionês mais chique. Ele não deve ser hidrolisado nem absorvido na parte superior do trato digestório. Tá? Ele deve ser seletivo para uma quantidade limitada de micro-organismos habitantes do cólon. Ele deve alterar essa microbiota, tornando-a mais saudável para o hospedeiro. Determinados carboidratos ocorrem naturalmente e têm a característica prebiótica. Então, e além disso, gente, eles têm que ser osmoticamente ativos. Então, eu falei o nutricionês mais chiquezinho,
mas eu botei para vocês de uma forma mais simples. Tá? Ali, então, não sofrer digestão no estômago ou intestino delgado, ser parcialmente fermentado por bactérias colônicas, tá? E ele ser osmoticamente ativo. E aí, gente, para quem não lembra, osmose é quando você sai do meio menos concentrado, no caso, né, eu estou falando de líquidos, né, para o meio mais concentrado. Então, a gente acaba, né, propiciando uma melhora em quadros de constipação intestinal por essa alteração na osmolaridade. Então, o prebiótico, ele estando presente, você tem perda de água dos tecidos adjacentes para a luz intestinal, auxiliando num processo, tá, de constipação, por exemplo. E os prebióticos acaba que eles têm uma funcionalidade por conta da atuação direta e indireta deles. Então, quais seriam as ações diretas, né, dos prebióticos? Gente, eles aumentam o tempo de esvaziamento gástrico, faz uma modulação do trânsito no trato digestório, diminuição de colesterol via adsorção de ácidos biliares, tá? Então tem um efeito hipocolesterolêmico também. E a atuação indireta é pela modulação da fermentação microbiana. Então tem um aumento de ácidos graxos de cadeia curta, diminuição do pH e diminuição da absorção de amônia. Então agora, gente, que vocês já entenderam, né, de uma forma mais ampla os prebióticos, a gente vai falar de um por um, tá bom? Então vamos comentar. Então, pessoal, agora a gente vai falar de frutanos, que eles se dividem em dois grupos, né? Inulina e foz, que são os fruto-oligosacarídeos. Então, eles têm propriedades similares, tá, nutricionais. A inulina ela pode ser encontrada em mais de 30 mil espécies vegetais, dentre as quais a chicória se destaca, gente, por ter uma boa quantidade, né, uma boa produtividade, mesmo quando as condições climáticas não são boas, tá? São moderadas. Então, a inulina ela apresenta as mesmas propriedades das fibras solúveis, ou seja, ela tem a capacidade, a habilidade de reduzir os lipídios circulantes e consegue estabilizar a glicemia sanguínea. Então, é bem interessante a chicória, porque a gente às vezes não dá muito valor, ela não é tão falada assim, mas ela tem esse potencial. Então, além disso, a inulina é um agente prebiótico, influenciando positivamente a composição microbiana do trato gastrointestinal. Então, o consumo, gente, de inulina, ainda por cima, aumenta a absorção de cálcio em mulheres, tá? A inulina, além disso, ela é utilizada na indústria alimentícia, porque a aplicabilidade dela está relacionada à substituição do açúcar e da gordura. Então, ela tem a capacidade de substituir esses dois componentes, sem fornecer o quê? A quantidade de calorias. Então, a inulina ela acaba tendo o efeito tecnológico da gordura e do açúcar, mas não agrega caloria. Por causa disso, ela é muito utilizada como um ingrediente em produtos light diet ou low fat. Então, é um substituto de açúcar e gordura. Tá? Por isso que a gente fala que eles são suplementos, né? Tanto a inulina quanto o foz são suplementos e ingredientes alimentícios na indústria. E aí, gente, no caso do foz, que são os fruto-oligosacarídeos, eles são oligosacarídeos de ocorrência natural. Eles estão principalmente em produtos de origem vegetal. Então, eles são chamados de açúcares não convencionais. E eles têm tido também um impacto muito importante na indústria do açúcar, por conta das suas características funcionais nesses alimentos. Porque, além dos aspectos fisiológicos e físicos, né, ele também está agregando valor nutricional. Então, ele consegue substituir, né, dando esse efeito tecnológico e também um efeito à saúde. Então, o foz ele pode ser dividido em dois grupos, do ponto de vista comercial. O primeiro grupo é preparado por uma hidrólise enzimática da inulina. E esses oligosacarídeos, eles podem ser encontrados em muitas plantas, mas principalmente alcachofra, aspargo, beterraba, chicória, banana, alho, cebola, tomate e um tubérculo, gente, que vocês talvez não conheçam, mas ele tem uma alta concentração de fósforo, que é a batata yacon.
A batata Yacon, ela tem uma cor amarelo, alaranjada, mas tem uma textura de uma pera e ela é adocicada. E aí, o segundo grupo, que o Foz também, né, pode ser dividido, então o primeiro é o preparado por hidrólise enzimática da inulina. O segundo, ele é preparado por uma reação enzimática de uma transfrutosilação em resíduos de sacarose. E aí, gente, a gente tem que conversar em relação ao Foz, porque tem uma questão também da dose estar relacionado a um desconforto, tá? Porque, claro, o Foz, ele é muito bom, ele, nos países, né, de uma forma geral, ele é considerado como um componente funcional, só que já tem alguns relatos da sua ingestão poder estar associada com flatulência. E isso se torna muito maior em indivíduos que têm intolerância à lactose. Então, a gravidade desse tipo de sintoma está muito relacionada à dose de Foz consumida. Então, quanto menos Foz, menos sintomas vai ter. Então, em geral, a ingestão de 20 a 30 gramas por dia vai acabar acarretando num desconforto no indivíduo. Então, ele vai ficar com aquele abdômen distendido, com gases. Então, o ideal é o consumo de 10 gramas por dia. Então, comercialmente, o Foz, gente, é um suplemento muito caro, tá? Então, assim, aqui no Brasil você já tem. Então, quando for na farmácia, começa a reparar nos sachêzinhos que tem. Aí vem assim escrito Foz ou frutooligossacarídeo, tá? Alguns estudos recentes, eles estavam demonstrando que a ingestão de Foz em doses de 2,5 gramas por dia, por 3 dias, era uma dose clínica tolerada. Então, você tinha efeitos significativos de redução na contagem de anaeróbios totais nas fezes, alteração de pH, uma atividade, né, de algumas enzimas que vão estar ali melhorando a colonização das bifidobactérias. Então, isso, gente, olha, são 3 dias, hein? Em 3 dias já tem esse efeito. E também não somente isso, né? A composição, o aumento da colonização das bifidobactérias. Já tem alguns estudos que mostram, que observaram que a absorção de minerais como cálcio, magnésio e fósforo também aumentou ao se ingerir Foz. Redução também de inflamação, por decorrência de magnésio você também consegue sanar. E aí tem outros, né, benefícios associados, gente. Então, o equilíbrio, né, produzido na microbiota gastrointestinal pelo consumo do Foz estimula redução da pressão sanguínea em indivíduos, né, com hipertensão, alteração do metabolismo de ácidos gástricos, redução da absorção de carboidratos e gorduras. E aí você tem o quê? Uma normalização de uma forma geral da pressão arterial e dos lipídios séricos. Então, você melhora o perfil lipídico desse indivíduo. Então, já tem alguns estudos falando que é importante o consumo de Foz para a melhoria do metabolismo de indivíduos diabéticos. Então, ainda por cima, tem alguns estudos em que se observa um aumento da digestão e do metabolismo da lactose, um aumento da reciclagem de compostos como o estrogênio, um aumento da síntese de vitaminas, principalmente do complexo B, um aumento da produção de compostos imunoestimulantes, que têm uma atividade antitumoral, redução do crescimento de bactérias nocivas, diminuição da produção de toxinas e de compostos carcinogênicos. Então, gente, é importantíssimo. E claro, da mesma forma que eu falei nos probióticos, também tem uma resposta interessante na restauração da flora intestinal durante uma antibiótico terapia. Também tem alguns estudos que estão atribuindo ao consumo de Foz a redução da potencialidade de várias doenças associadas com o aumento do número de bactérias intestinais patógenas, como doenças autoimunes. Aí a gente coloca aí câncer, cirrose hepática, uma intoxicação alimentar, uma diarreia associada com antibiótico, alguma alergia. Então, o Foz ele pode ser usado não somente, gente, de uma forma assim pontual, quando você utiliza como uma dose-resposta, como eu mostrei ali, né? Mostrei não, como eu falei, de 12,5 gramas por 3 dias, você já tem uma eficácia, né, respaldada, mas ele também tem um caráter tecnológico industrial. Então, o Foz ele pode ser utilizado em formulações de sorvete
e sobremesas lácteas. Gente, inulina e foz, vocês vão perceber que eles são muito utilizados principalmente para produção de derivados lácteos, tá? Então, o foz ele vai ser utilizado em formulações de sorvete e sobremesas lácteas que vão ter assim constar no rótulo, olha, açúcar reduzido, ou sem adição de açúcar, ou vem produto sem açúcar, calorias reduzidas, tá? Ele é utilizado em formulações para diabéticos. Então, ele vai promover um efeito nutricional adicional, né, nas áreas de pré-bióticos, simbióticos e fibras dietéticas. Então, há outro produto que também pode ser utilizado, iogurte, promovendo um efeito simbiótico, né? Então, além do próprio efeito do probiótico do iogurte, o foz vai estar ali promovendo também aquele probiótico. Então, você vai ter um efeito simbiótico. Em biscoitos e produtos de panificação também é utilizado, substituindo o carboidrato. E com isso você vai ter um produto de um teor reduzido de gordura. Desculpa. Então, a gente está utilizando o foz, né, em biscoitos e produtos de panificação, substituindo carboidratos. E aí a gente vai ter um produto com menor concentração de açúcar. E a gente também pode utilizar especificamente nesses produtos de panificação como barras de cereais. Então o foz, gente, ele também é utilizado para sucos, em molhos. Então já tem alguns estudos recentes indicando a possibilidade da gente produzir vinagre de Acon. Essa batata que eu falei para vocês que lembra uma pera, né? De produzir vinagre de Acon, que vai ter o quê? Foz natural, porque na batata Yacon tem uma quantidade muito elevada, tá? E aí, com isso, pode-se produzir até um iogurte, fazendo ele também suplementado com foz e inulina. Então, o foz, gente, ele tá com uma aplicabilidade, ele é inulina muito grande na indústria de alimentos. Ele é bem interessante, mas também, claro, ele pode também ser utilizado em indústrias que não a alimentícia, ok? Então, ele é muito diverso o foz e a inulina. Tá, então, mas só que a gente tem que ter cuidado na administração, como eu comentei, né? Em relação a diarreias, produção de gases e flatulência. Em relação à diarreia, isso é muito em virtude por ser, né, componente, como eu falei anteriormente, osmoticamente ativos. Em produção de gases, gente, flatulência, entendam, isso acontece porque tem a produção de gás no processo de fermentação, gerando esse desconforto, né, abdominal. Só que isso varia, tá? Essa produção de gás de uma matriz alimentar para outra. Então, por exemplo, chia tem um desconforto maior, por exemplo, que a linhaça, na maioria das pessoas. No entanto, o amido resistente, ele já não tem uma produção de gás tão alta como, por exemplo, a chia e a linhaça. Então, isso varia, mas claro que tem que ser tomado esse cuidado na administração de prebióticos, tá? E em altas concentrações, eles são pouco tolerados em pacientes com síndrome do intestino irritável. E aí, gente, foi o que eu falei até anteriormente por conta da diarreia, porque os indivíduos com síndrome do intestino irritável, eles têm uma tendência a ter um quadro diarreico. Então, cheguemos nos simbióticos, lembrando que eles são esse efeito, né, dos probióticos mais os pré-bióticos. Então, coloquem na cabeça de vocês que os simbióticos é a sinergia, é a combinação. Então, o efeito dos micro-organismos probióticos e dos ingredientes prebióticos pode ser potencializado. E aí é quando a gente fala que nós temos os simbióticos. Então, por isso que eu botei ali a potencialização dos efeitos benéficos. Então, a gente vai ter ali uma vantagem competitiva para o probiótico, porque o prebiótico ele vai estar otimizando, aumentando, né, a viabilidade desses micro-organismos. E ele pode ser direcionado a diferentes regiões-alvo no trato gastrointestinal. E aqui, gente, do lado é só olhar a imagem, né? Então, eu tenho nos probióticos, né, principalmente os leites fermentados, onde a gente vai ter os micro-organismos vivos, e nos prebióticos é algum componente não digerível. E aí, esse componente vai estar combinado com esses probióticos, a gente vai ter os simbióticos. Aí, tá vendo? Esses dali a gente encontra muito na farmácia, que é o Fiber+, o Lactofoz. Então, esse Fiber+, e o Lactofoz a gente usa muito em hospital.
com pacientes, né? São sachêzinhos, tá, gente, que tem ali dentro. E aí a gente chega agora para conversar sobre a fibra alimentar. Mas, gente, eu vou falar de fibra alimentar de uma forma geral primeiro. Mas vocês não podem esquecer que das fibras alimentares, apenas as solúveis têm um caráter pré-biótico, tá? Então, as fibras, elas também estão incluídas nessa categoria de carboidratos. Lembrando que nos carboidratos a gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, que as fibras alimentares são esses, geralmente, né, nós temos os polissacarídeos, que vão ser indigeríveis, ou seja, que vão resistir à passagem, à hidrólise, né, a passagem pelo trato gastrointestinal. Então, elas podem ser classificadas, né, as fibras, segundo o papel que elas cumprem nos vegetais. Então, elas são separadas em dois grupos. A gente tem os polissacarídeos estruturais, e eles estão relacionados à estrutura da parede celular, e aí está incluindo celulose, hemicelulose, pectina, goma, mucilagem. E aí, gente, só fazendo uma ressalva, a pectina é considerada a estrutura cimentante, tá, presente numa parede celular. E a pectina vocês têm que lembrar depois, quando a gente for falar de tecnologia de frutas e hortaliças, principalmente de frutas, porque a pectina ela tem o poder de geleificação. Então, a pectina, além de ser uma fibra alimentar, ela é muito utilizada na indústria de alimentos para a produção de geleias. Claro que a gente pode ter a pectina natural, que já está presente no alimento, principalmente nas cascas, mas também a gente tem a pectina isolada, tá? Em relação aos polissacarídeos não estruturais, a gente tem a lignina. Então, outra classificação, gente, possível em relação às fibras, que aí você acaba dividindo elas em solúveis e insolúveis, é por conta da solubilidade em água. Então, as fibras solúveis são as pectinas e hemiceluloses. Então, elas tendem, né, como eu falei agora há pouco, a formar géis em contato com a água, aumentando a viscosidade dos alimentos. Já as fibras solúveis, elas diminuem a absorção de ácidos biliares e vai ter uma atividade hipocolesterolêmica. Mas aí deixa eu fazer uma ressalva para vocês. As fibras insolúveis, tá? Elas também vão ter um caráter hipocolesterolêmico, tá bom? Mas aí só aguarda isso na cabeça. Então vamos lá. Fibras solúveis, a gente tem, então, porque é muita informação, né? Então vamos de novo. São as pectinas e hemiceluloses. Então elas tendem a formar géis, aumentando a viscosidade dos alimentos parcialmente digeridos no estômago. Elas também vão diminuir a absorção de ácidos biliares, tendo então uma atividade hipocolesterolêmica. Então, em relação ao metabolismo lipídico, elas diminuem os níveis de triglicerídeos e colesterol, além de reduzir a insulinemia. Então, reduz a resposta glicêmica e insulínica. Mas isso é um perfil, gente, de prebióticos, tá? Então, uma característica muito importante da fibra solúvel, gente, é a capacidade dela de ser metabolizada por bactérias. Ou seja, o que é isso? Ser fermentada por bactérias. Então, por conta dessa característica da fibra solúvel de ser metabolizada pelos micro-organismos, esse processo de fermentação gera a produção de ácidos graxos também de cadeia curta. A gente tem a produção de gases. Então, essa fermentação das fibras solúveis pode gerar um quadro de flatulência, tá? Em relação às fibras insolúveis, elas já permanecem intactas. Então, elas não são digeridas em nada no trato gastrointestinal. E aí, lembrando que compreende a lignina, algumas, né, hemiceluloses. E aí, quais são as funções da fibra insolúvel? Incrementação do bolo fecal, ou seja, aumenta o volume, gente, do bolo fecal. E aumenta a motilidade intestinal, então aumenta a peristaltismo, ou seja, é boa no quadro de constipação intestinal. Então, provoca uma maior necessidade de mastigação, que é muito importante, né, na sociedade moderna, porque as pessoas têm mania de põe na boca e engole. Né? Então, isso está muito relacionado à compulsão alimentar.
Então, a fibra insolúvel, ela exige essa mastigação, que isso é bem interessante. Então, um aumento da excreção dos ácidos biliares e a incrementação, né, das propriedades antioxidantes e hipocolesterolêmicas. Então, outra, né, classificação, gente, que também pode ser em relação às fibras, é por conta, você não vai dividir, tá, em fibra solúvel e insolúvel, mas entendam, a fibra está incluída na categoria de carboidrato. Então, a gente classifica os carboidratos em carboidratos digeríveis, que aí pode ser rapidamente digerível e lentamente digerível, e não digerível. E aí as fibras estão incluídas nos carboidratos não digeríveis. É uma classificação segundo digestibilidade. Okay? Então aqui eu coloquei para vocês, né? Já acabei falando antes, porque eu fui no embalo, enfim. Mas está aqui o que eu falei com vocês sobre as características, né? Das fibras solúveis, das fibras insolúveis. Quem compõe, né, as fibras solúveis são as pectinas e hemiceluloses. Então, tem essa formação de gel e aumento da viscosidade no lúmen intestinal. Diminui, né, a absorção de ácidos biliares. Diminui, ou seja, gente, tem excreção aonde? Fecal. Aí lembra? O organismo quer o quê? Homeostase. Então, tem o desvio, né, de colesterol para a formação o quê? De mais sais biliares, tendo um efeito o quê? Hipocolesterolêmico, tá? Além disso, diminui o quê? A absorção de colesterol, triglicerídeo e glicose sanguínea. Diminui o quê? Resposta insulínica. E são fermentadas pelas bactérias colônicas, tá? Fibras insolúveis, lignina, celulose e hemicelulose. Então, lembra? Aumento do bolo fecal e da motilidade intestinal. Aumento da necessidade de mastigação e também aumenta a saciedade, então a pessoa se sente mais satisfeita e também vai ter um efeito hipocolesterolêmico. Beleza? Vamos ao próximo, gente. Então aqui é só uma ilustração para configurar isso na cabeça de vocês em relação ao efeito, né, da fibra alimentar. Então aqui está a luz intestinal, lembrando que o intestino é um tubo oco. Então, a gente chama essa parte oca, né, vazia aqui no meio, por onde está passando o alimento, de luz. Então, a gente tem aqui uma redução da colesterolemia e da glicemia por uma fermentação pelo microbioma intestinal, produzindo ácidos graxos de cadeia curta. Uma redução, né, aqui da absorção dos ácidos biliares. Uma redução, né, da absorção também de colesterol, de glicose. Então, melhorando o perfil glicídico e lipídico desse indivíduo que está consumindo a fibra alimentar. E em relação às fibras, foi observado na literatura a redução do risco de câncer associado com o consumo de frutas e hortaliças, gente, por conta da presença da fibra alimentar, porque esses alimentos são ricos em fibra alimentar. Não foi visto uma relevância em relação ao tipo de fibra, tá? Foi irrelevante. Então, a escolha da fibra, se é solúvel ou insolúvel, isso não sugeriu nenhum tipo de modificação. Então, ambas geram um efeito protetor do câncer. Por quê? Se sugere que por conta de uma redução do pH intestinal e inibição enzimática, tenha esse efeito protetor. Além disso, por conta de uma capacidade de retenção de substâncias tóxicas que são produzidas no trato gastrointestinal, por algum tipo de substância que vai ser metabolizada, produzindo substâncias, né, com potencial cancerígeno, redução do tempo de trânsito intestinal, diminuindo, então, o contato dessas substâncias mutagênicas e carcinogênicas e tendo a formação de substâncias protetoras. Então, gente, na literatura já tem de uma forma assim mais frequente vários trabalhos, tá, que apontam isso, esse efeito protetor do câncer. Então, a fibra alimentar ela tem sido associada a um risco reduzido de câncer coloretal, localizado, né, na extremidade inferior do trato digestivo. Então, alguns mecanismos, né, têm sido falados, né, postulados para explicar a ligação entre a fibra e a prevenção desse tipo de câncer do colo retal. Se diz que é por conta de um aumento da ingestão de fibras,
acarretando nessa diluição de compostos carcinogênicos, né? Por conta dessa redução do tempo do trânsito intestinal e a formação de substâncias anticancerígenas por meio da fermentação bacteriana. Também tem evidências, né, que apontam o papel protetor da fibra na prevenção do câncer de mama, por conta da redução de fatores de crescimento semelhantes à insulina, que é o IGF-1, e também da influência sobre as contrações dos hormônios esteroides, e da diminuição dos estrogênios circulantes e da redução da inflamação por meio da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, a ingestão adequada de fibra, gente, está muito associada a efeito protetor e à redução do risco de câncer também no esôfago, tá? E os principais mecanismos já de ação estão incluindo aí a modificação do refluxo gastroesofágico e pela conta do controle de peso, que estão associados com esse tipo de câncer. Então, o consumo de fibras, de uma forma geral, ele está inversamente relacionado com o risco de câncer. Tá? Então, é muito interessante, indivíduos, a gente está promovendo e está estimulando. Lembrando que precisa ter um consumo adequado, tá? Então, é 25 gramas por dia. Não é fácil, gente, estar atingindo essa recomendação. Então, é uma recomendação de consumo da nossa DRI. O mínimo são 25 gramas por dia. Se recomenda de 25 a 30 gramas por dia. A gente vai tentar atender esse consumo, né, para o nosso paciente através da inserção de frutas, cereais integrais, mas não é algo fácil. Quando vocês entrarem na dietoterapia, vocês vão ver que quando a gente começa a calcular, é difícil atingir nessa recomendação. E para o alimento ser funcional do ponto de vista das fibras, ele tem que ter na porção, no mínimo, 2,5 gramas. E cheguemos no amido resistente, gente. Então, o amido resistente, ele é parte do amido encontrado em alimentos e não é digerido e absorvido no intestino delgado. Então, o amido resistente, no Brasil, ele não é considerado como um componente funcional, não é considerado um composto bioativo, mas na literatura científica e em outros países já é. Então, o que é importante vocês entenderem é o seguinte: para um alimento ele ser considerado como um alimento funcional no Brasil, na verdade, né, como um alimento de alegação de propriedade funcional ou de saúde, precisam ter estudos que mostram realmente a eficácia e relevância e que já tem a gente se estabelecido de uma forma mais concreta. Então, qual é o grande problema, né, em relação ao amido resistente? Aí eu volto ainda para explicar para vocês tudo sobre ele. É porque tem estudos que falam que 3 gramas por dia de amido resistente você já tem um efeito benéfico à saúde. Outros estudos falam que você tem que consumir 25 gramas de amido resistente para você ter um efeito benéfico à saúde. Então, não tem consenso. E tem alguns estudos que tentam fazer um trabalho agudo para avaliar e não tem resposta aguda. O que é resposta aguda? Você consumiu agora e você não vai ter um efeito tão positivo. Não vai ser algo nada tão significativo. Aí um diz que tem, aí você lê um outro artigo, esse já encontra. Então, essa falta de consenso inviabiliza que no Brasil seja considerado, tá? Mas vamos lá, o que é o amido resistente? O que é importante, gente, para vocês lembrarem? O amido, estou falando amido, né? Não estou falando amido resistente, estou falando amido agora de uma forma geral. O amido, ele é formado por 2 frações, amilose e amilopectina. A amilose ela é longa e linear e a amilopectina é curta e ramificada. E essas são as 2 frações que compõem o amido. E aí vocês podem ficar assim se questionando, pô, Carol, não entendo por que o amido é resistente, por que ele é considerado um pré-biótico, porque ele é amido e amido é digerível. Então, por que ele é resistente, né, gente? O que faz com que ele seja? É por conta exatamente dessas frações. Então, a amilopectina, por ela ser curta e ramificada, ela está mais disponível à ação das enzimas digestivas. Aí vocês podem pensar assim, cara, ela tá louca. Ela acabou de falar que a amilose é longa e linear. Pô, o negócio é longo e linear. E vai ter enzima direto atacando aquilo dali. É tipo um cordão esticado. Só que aí que tá, gente, não é. A amilose, ela é longa e linear. Só que a estrutura dela
espacial, ou seja, a forma como ela está no alimento, não é assim. É como se fosse uma espiral que tem num caderno, né? Então aquele fio longo e linear vai o quê? Vai se enovelando, vai se enrolando e depois se embola todo, como se fosse um novelo. Então você diminui sítios de atuação das enzimas digestivas. Então o amido resistente, ele tem na sua composição natural maior quantidade de amilose do que a amilopectina. Por isso que ele é resistente à ação de enzimas digestivas. Ele não ele é parcialmente digerido quando ele passa pelo trato gastrointestinal. E ele vai ser fermentado na região colônica, havendo produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e butirato, tá? O amido resistente, ele está presente naturalmente em muitos alimentos, por isso que isso também é uma coisa que inviabiliza alguns estudos, né? E de fazer uma coerência de a gente ter o amido resistente como sendo um componente aceito no Brasil, porque a dieta usual já nossa é rica em amido resistente. Porque é uma dieta baseada em cereais, como nos Estados Unidos. Então a gente já consome em torno, né, de 3 gramas, 3% de amido resistente dia. Mas vamos falar sobre os alimentos que têm maior concentração, né, gente? Então, trigo, aveia e batata tem de 7 a 10%. Feijões e leguminosas, 20% de amido resistente. E a banana verde, gente, ela tem em 100 gramas, né, por isso que é percentual, ela tem em torno de 40 a 50% na farinha de banana verde, ela pode chegar a 60%, 65% de amido resistente na farinha de banana verde. E na biomassa de banana verde, a gente tem em torno de 15 a 18%, tá? Então, o legal do amido resistente é que ele é 2 em 1. Ele se comporta ao mesmo tempo como uma fibra solúvel e insolúvel. Então, por conta, né, da fermentação dele, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, ele vai ter o mesmo efeito da fibra solúvel. Então, por isso que a gente fala que o amido resistente, ele é uma fibra funcional. Ele não é uma fibra, mas ele se comporta como uma. Tá? Então, a gente vai ter aqueles mesmos efeitos sistêmicos, os mesmos efeitos sistêmicos benéficos da fibra solúvel. Então, você vai ter um efeito hipocolesterolêmico, vai ter o efeito de reduzir resposta glicêmica e insulínica, vai melhorar o perfil do microbioma intestinal, tendo um efeito em relação à motilidade intestinal, aumentando o bolo fecal, aumenta a saciedade. Já tem alguns estudos que mostram que o amido resistente, pela sua presença, ele aumenta a oxidação de gordura pós-prandial. Aí lembra, gente, pós-prandial é o termo chique para dizer depois que eu comi, pós-refeição, né? Ele melhora a absorção de nutrientes, aumenta a absorção de cálcio, por exemplo. Então é muito importante, é uma grande estratégia o uso do amido resistente. Então já tem, no meu estudo de doutorado, a gente viu que o consumo de amido resistente melhorou a doença hepática gordurosa não alcoólica, reduzindo, gente, um quadro de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no hepatócito. Então, o indivíduo que estava com uma dieta hiperlipídica, ou seja, rica em gordura, ao consumir a farinha de banana verde, ele ficava com hepatócito igual a uma pessoa que não consumia uma dieta rica em gordura. Também teve uma melhora no perfil lipídico, HDL, LDL, colesterol total, melhor resposta glicêmica e insulínica. Então, realmente tem um potencial muito interessante. Tem um estudo de Silvio e colaboradores que identificou o seguinte, pegou mulheres com síndrome metabólica e ofertou 20 gramas de farinha de banana verde durante 45 dias. Ao final, gente, desse tempo, elas estavam com uma melhor resposta de insulina e glicemia. Então, eram diabéticas e você melhorou a resposta delas, melhoraram, né, o controle glicêmico e insulínico. Tem um outro estudo feito com crianças
que elas estavam apresentando uma diarreia com sangue nas fezes e muco. Durante 5 dias, metade das crianças receberam uma dieta à base de arroz com biomassa de banana verde. E a outra metade das crianças só com a dieta à base de arroz. Ah, calma, não pensa que é maldade. As crianças estavam recebendo medicamento para sanar o problema que elas estavam, ok? E aí, 5 dias após o consumo de banana verde, as crianças apresentaram, cessou o sangue nas fezes e reduziu a quantidade de muco, diferente das crianças que estavam recebendo só a dieta à base de arroz e medicamento.